Olá! Hoje vocês vão conhecer uma candidata que foi aprovada para perita da Polícia Federal e vão ouvir a história dela. Eu estou muito feliz por ter aqui agora uma mulher representando as peritas. Vamos lá? E hoje a Penny também vai participar da live? Vai? Só as meninas? Fala, oi, gente! Estamos aguardando a convidada aqui. A minha humana só trabalha, não me dá carinho, gente. Olha a minha cara da coitadolândia. Olha isso. Olha isso, gente. Hein, Brasil? Fala, eu não tenho carinho aqui. Olha a minha cara de choro, gente. Que coisa é essa? Hein? É verdade esse bilhete? Ninguém faz carinho em você, é isso? Parece que passa fome. Essa é a Penny. Participação especial hoje. Ah. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Jéssica Chons, né? E a gente vai ouvir a história dela. E eu tô tão feliz hoje porque eu só fiz vídeos aqui com homens, né? E agora nós temos uma perita e futura perita da Polícia Federal. E é um orgulho muito grande, né? Conversar aqui com ela. Estou muito feliz. Bora lá, Jéssica. Conta um pouquinho pra gente de onde você é, um pouquinho da sua história, desde quando você nasceu. Vamos lá, então. É, Bom, eu sou nascida e criada aqui no Paraná mesmo, nunca me mudei, então aí concurso, as oportunidades que vierem, a gente vai ter que se adaptar um pouquinho, né? Nunca saí do Paraná. Eu nasci, na verdade, Sim. em Ponta Grossa. Faz 18 anos que eu vim para Curitiba, então idade adulta foi toda aqui em Curitiba mesmo, né? Aham. Bom, vamos ver o que mais que eu consigo contar. Sou formada em economia, então aí passei para a área um, o perito contábil financeiro. Vamos ver o que eu posso contar da minha história de estudos. É o primeiro concurso em si que eu faço. Aham. Além desse, eu só fiz vestibular, então algo meio novo para mim, mas é algo que eu já sabia que eu queria. Um pouco de direcionamento da minha mãe, no caso, que sempre apresentou essa oportunidade do concurso e tal, então eu já Sim. entrei na faculdade pensando nisso. Ah, ela é concursada? Ou ela, Não, não, ela só foi algo que ela descobriu. incentivava. É, foi algo que ela descobriu assim ao longo da vida dela. Ela falou: Ah, se eu tivesse a tua idade e tivesse a mesma instrução, é o que eu faria, né? Aí Aham. eu pensei, não, beleza, faz sentido, né? Só que aí a escolha da faculdade foi até um pouco engraçada, né? Porque eu tenho muita dificuldade de escolher uma coisa só. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada, assim, e assim, todas as matérias que eu vi no ensino médio eu ficava, nossa, isso é legal, né? Então eu nunca tenho muita matéria que eu disse, putz, não gosto, né? E aí eu acabei escolhendo economia um pouco por isso, né? O pessoal brinca que o economista ele é um pouco ornitorrinco, né? É a Sim. paquinha de um, o rabinho de outro. Boa. Então, dava para ver de tudo lá e é uma área assim muito completa que você pode trabalhar com muita coisa, né? Eu falei, Sim. alguma coisa ali dentro eu vou me encaixar bem, né? Então, e já tinha muito advogado na família também. Aí eu falei, tá precisando de alguém que faça uns cálculos, né? Aí foi assim, Vamos fazer os cálculos dos honorários da família aí, né? foi por aí mesmo. É só você? Tem mais irmãos? Como que é a estrutura da Tenho. família aí? Vamos lá. Eu convivo, na verdade, com dois irmãos, porque o primeiro Sim. casamento do meu pai, ele teve três filhos com os quais eu não convivo, Aham. infelizmente. Mas aí eu tenho do primeiro casamento da minha mãe um irmão mais velho, que é Sim. advogado, e eu tenho um irmão mais novo, que daí é filho do meu pai e da minha mãe, que aí ele tá terminando o mestrado em História agora. Ah, que show. Muito bom. Mas a escolha, então, assim foi. Foi aleatório. Minha mãe mandou, vou fazer economia. E você formou quanto tempo? Trabalhou na área? Eu formei em 2021, era para ter Uhum. formado em 2020, mas veio a pandemia e aí Pandemia? atrasou a área de tudo, né? Ainda mais que eu formei na Federal aqui do Paraná, né? Então foi Sim. complicado começar as aulas online, enfim, mais burocrático que o pessoal da particular, né? Particular. Aham. Logo que eu terminei ali a faculdade, eu comecei a trabalhar com perícia financeira. Então, eu trabalhei aí 2 anos e meio com perícia financeira numa empresa daqui, atuava Aham. principalmente na área de perícia bancária, assim. Aham. E aí, no comecinho de 2023, apareceu uma oportunidade para migrar de carreira, trabalhar com auditoria interna, que é o que eu atuo hoje até.
Então, sim. Ah, que legal. Eu não sabia desse teu pé na perícia. Então você já está acostumado, já está pronto, é, já podemos passar todos os 500 mil processos para você. vamos com calma. Com calma, vamos devagar aí, né? Não sufoque a perita. É, Ai, ai. E para concurso você nunca tinha estudado? não, foi a primeira vez. Na verdade, o concurso da Polícia Federal meio que sempre foi o meu foco a partir do momento que eu descobri que eu poderia fazer. Foi até um pouco Sim. engraçado, porque, assim, a atividade policial e militar em si sempre foi algo que me chamou a atenção. Assim, Uhum. desde pequenininha, eu lembro a primeira vez que a gente morava em Ponta Grossa ainda, e eles faziam um passeio na escola que era levar a gente num quartel. E Aham. eu achava aquilo muito legal, e ver os tanques, enfim, eles levavam a gente para passear, até fazer aquele circuitinho lá, eles fizeram um mini para as Ah, crianças, foi muito que divertido. show! Enfim, mas e aí foi algo que eu sempre gostei, mas assim, em algum momento ele se apagou essa trilha, né? Aí em 2017, quando eu entrei na faculdade, um grupo lá de pesquisa organizou uma palestra sobre economia do crime. Aí eu fui lá assistir. Aí beleza, daí tinha um professor lá apresentando um paper, acho que era sobre a questão o aumento ou não da criminalidade versus o número de armas da população, algo nesse sentido. Uhum. E aí eu fiquei, nossa, mas isso é muito interessante pesquisar, algo que você não imagina um economista pesquisando, né? Sim. Aí eu até comentei com uma colega, nossa, se der tudo errado no concurso que eu queria fazer, que na época era diplomacia, depois eu descobri que não tinha nada a ver comigo. Falei, se der tudo errado, eu já tenho um plano B. E o plano B Ah, acabou que virou o plano A, né? ué. Aí em 2018 eu estava fazendo a minha carteira, né? Tirando a CNH, e aí tinha uma moça na minha turma que ela comentou com o professor: ah, eu estou fazendo a CNH, porque eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, etc., para perito. Aí eu falei, vou ver o que tem, né? Abri o Ó o edital mundo lá, dando eu os falei, sinais, né? nossa, foi bem assim. Aí eu abri o edital, deu, nossa, mas dá para fazer com a minha área, né? Que legal. E aí foi mais ou menos a partir daí que surgiu o concurso da Polícia Federal, assim, na minha cabeça, na minha vida. Uhum. Os primeiros momentos, assim, com família foi meio engraçado, né? Aqueles papos de Sim. tio, nossa, você quer ser policial, não sei o quê, não vai ser bancário. Nossa, a última coisa que eu quero ser é bancário. E aí, meu pai achava que não dava para fazer o concurso com o meu curso. Que isso é coisa de advogado, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas veja, eu vi o edital, tem lá meu curso. Até ele acostumar com a ideia, Sim. assim, demorou um tanto, né? Então, foi mais ou menos assim a história. Aí, em 2021, acabou que não saiu para perito. Eu tinha, acho que recém comprado ali o meu primeiro cursinho, enfim. Tava estudandinho, bonitinho, aí não saiu para perito, aí foi na oportunidade que a gente conversou a primeira vez, que eu até comentei contigo esses dias, né? Sim. Foi no dia do meu aniversário, que na verdade eu descobri que também é o seu, né? Dia 26 de Ah, abril, de 21, ó, ó, você ó, ó os tinha, sinais, ó os sinais. Que massa. que você tinha mandado uma mensagem, acho que perguntando do pessoal se estava animado com o concurso e comentando que era o seu aniversário. Aí eu lembro que eu falei, é meu aniversário também. Fiquei meio triste que não saiu para perito, e daí você comentou, não, vai sair na hora certa. Uhum. Acabou que deu certo, né? Sim, que show. Eu até esqueci de perguntar para os meninos quando foi que eu apareci na vida deles, né? Mas desde Foi mais ou 2021 menos que, por aí. caramba, nossa, mas parabéns, né? Atrasado de novo. Agora, não, o próximo ano você não vai estar ainda no curso, não, ainda não, né? Em abril Vai não, estar não em tem nada, vésperas. vésperas. Ai, que show! Mas é engraçado, né? Porque assim, tem sempre essa história da questão da polícia mesmo, né? Eu lembro assim que quando eu fiz, e que eu não passei no TAF, que eu me lesionei, né? Aí a minha mãe falava assim: Nossa, mas você não vai ser perita? Eu falei, vou, mãe, mas por que que você tem que fazer barra? Eu falava assim: eu tenho que fazer barra porque eu tenho que aprender a carregar computador nas costas. Aí ela morria de rir comigo, porque falava assim, né? Não, mas não tem lógica, minha filha. Por que que você tem que correr? Por que que você tem que saltar? Eu falei, mãe, é concurso é policial, né? Mas vai ter que trocar tiro com bandido? Eu falei, não, é muito, É muito desse interessante. jeito, é sempre assim, né? E eles Eles, estão não, você vai orgulhosos lá. agora? A minha mãe, ela ficou bem feliz, né? O meu Aham, pai, ele é mais reservado mais na vida, aham, mas ele também veio aqui, enfim, depois que passou a sim. prova, passou o TAF. Mas não, o pessoal ficou bem tranquilo agora.
tio, tia bancária, acho que até hoje não estão muito aceitando a ideia, mas paciência, né? É que você é mais nova, né? Mas assim, eu lembro que quando eu era criança, porque todo mundo chega, né? Aquela coisa, o que que você vai ser quando crescer, né? E assim, lá no, sei lá, quanto que, uns 40 e tantos anos atrás, né? Vou entregar a idade aqui. Eu tinha um primo que era bancário, né? E assim, era o auge na família, né? Porque ele falava assim: Meu Deus, fulano é bancário. Aí perguntava: O que que você quer? Você acha que eu quero ser bancária também, né? Tipo. É o meu mais engraçado que quando eu era pequena, eu acho que geralmente a resposta era veterinário, sei lá, eu gostava Sim. muito de bichinho, né? Então, Aham. nada a ver com nada. Mas quem sabe um dia no futuro você não faça É, veterinária. ó, operação com cães, né? Ir lá pro Exato. K9 da polícia. É, meu amor. Eu tô com a minha aqui, ó. Antes de você chegar, ó. Fala, oi, Que bonitinho. tia Penny. Ela tá aqui nas minhas costas. E daí eu falei que ia começar a gravar, ela veio aqui e apareceu na frente. Falei, vamos dar boas-vindas pra tia ali que vai chegar. Mas, peraí. Vamos lá. Ai, ai, mas é muito legal. Mas vamos contar um pouco aí, já para o pessoal aí, como foi tua rotina de estudo nesse tempo, né, para o concurso? Como que você se preparou? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu acho que para esse concurso em si, bom, desde 21 lá, que eu tinha um cursinho na época, eu fui fazendo um pouco das matérias meio no extensivo, assim, né? Via Sim. uma matéria, estudava bem, devagar, enfim. E como a gente sabe, poucos cursinhos são tão objetivos como é o curso aqui que a gente tem, né, com a Stanger Academy. Então, assim, sempre foi algo muito no extensivão. Uhum. Ah, vou ver essa matéria primeiro, depois outra. E aí foi chegando ano passado, final do ano, todo aquele rebuliço, vai sair o concurso da PF, não sei o quê. Aí, beleza, foi lá por outubro, novembro que eu falei, não, sentei, vou me organizar agora, pegar o que eu já tenho de material e organizar meu planejamento. E aí, em dezembro, eu comecei a estudar mais pesado, assim, certinho, com cronograma, Uhum. 4 horas por dia. Começava às 5, porque às 9 eu já entrava no trabalho, então das 5 às Sim. 9, ali o intervalo era mais ou menos das 7 às 7h30, que eu só comia um pãozinho, tomava um banho e vamos embora. E aí, de noite, eu treinava o físico, né? Na época eu tava Uhum. fazendo o Krav Maga e saía para correr também. Eu sempre Show. treinei muito sozinha. Só que aí chegou lá por janeiro, começou a bater um desespero, porque aqueles conteúdos de cursinho gigantescos, né? Uhum. E aí eu pensando, cara, isso não tem fim, meu Deus do céu. E o negócio é desatualizado, né? Ainda mais para a área Hum. 1, que Sim, vocês sofreram aí para organizar, né? Muito conteúdo, muita muito. coisa, e tinha coisa lá que estava desatualizada desde 2021. E aí foi batendo aquela ansiedade, aquele desespero. Eu falei, vou ter que procurar outra coisa. E aí foi quando eu encontrei o seu material, né? Você falou, não, eu tô organizando dessa vez os cursos, né, para preparatório aí para a Polícia Federal. Aí eu falei, olha, faz sentido, eu confio nela, sigo o perfil desde 2021, tem toda ali Momento a certo. credencial mental na minha cabeça, assim. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso. Aí eu fui ver os vídeos da metodologia e tudo mais. Aí, beleza, entrei em contato com o pessoal. Eles falaram, putz, não saiu a área 1 ainda, tá faltando mais, acho que uma pessoa. Eu falei, então eu sou essa pessoa, bora lá, galera, vamos produzir o material. E, e aí, depois disso, eu continuei assim, na mesma rotina de horário, que é o que Uhum. dava para fazer. É, teve um período aí que eu acabei trocando, em vez de fazer das 5 às 9, eu saía do trabalho e daí entrava um pouco na madrugada, acordava um pouco mais tarde, porque para mim, às vezes, tem um pouco desse periódico no estudo, assim, que eu fico rendendo alguns meses muito bem num certo Uhum. horário, e daí eu tenho que dar uma Sim. trocada para equilibrar, né? Uhum. Mas sempre foi mais ou menos essa carga horária, 4 horas por dia. Enfim, muitas questões, aí depois do seu método, né? Acabei comprando ele em fevereiro, e até estava checando a planilha esses dias, deu 9.000 questões, alguma coisa Uau. assim, fora os do aquele que acho que é que questões, que concurso Aham. lá que eu assinei também, porque quando eu Sim. tinha um tempo livre eu ia lá e fazia questões também, porque fica meio que um joguinho, Sim, né? sim, Então aquilo sim. para mim era meio que uma distração. Às vezes eu estava deitado no sofá, tinha 15 minutos de intervalo no trabalho e ia lá fazer questão, que é um Olha, negócio meio gamificado, né? é, Então, otimizar o tempo que a gente tem.
Então, acabou que de dezembro aí que eu comecei a estudar mais firme até julho na prova, foram 8 meses bem intensos. O último Uhum. mês ali de julho eu tirei todas as minhas férias, os 30 dias que eu tinha, para focar só nisso, né? Sim, sim. Foi um período meio modo caverna, só isso o dia inteiro, paulado, quanto aguentasse. E deu certo. Foi mais ou Não, menos isso aí. e o conteúdo de contabilidade era super extenso, né? Eu lembro que, caraca, tipo assim, ó, que a gente começou a preparar antes do edital, né? Aí, assim, o negócio não ia, né? Às Foi. vezes o pessoal me mandava assim, André, cadê o material? Eu falei, gente, o que que eu posso fazer? Chicote no povo, né? E aí, quando mudou, quando veio o edital, produzir tudo de novo, né? E, Mudou nossa, mas muita coisa, né? é uma doideira, assim, né? E eu acho, assim, ontem eu até conversei com os meninos, porque nesses cursinhos tradicionais que a gente tem por aí, a sensação é justamente essa, né? Tipo, é um buraco sem fim, né? Você não vê a luz no fim do túnel, né? E por que que, assim, ó, uma das estratégias da minha metodologia é que você faça aquele simulado inicial? Porque quando você terminou aquilo, né, vamos supor que Não seja alívio. lá, sei lá, 200, 300 questões, 1000 questões, quando terminou aquilo, você já viu todo o conteúdo. Então, assim, você já tem uma expectativa do que te espera, né? Então, acaba, assim, é aquilo que eu falo, se você fizer o simulado inicial e o concurso for amanhã, você já viu todo o conteúdo, né? E aí o pessoal me escracha, né? É muito, muito engraçado. Hoje mesmo respondi um cara aqui no YouTube, que ele falou assim: é impossível alguém passar estudando 2, 3 meses, né? Ontem foi o Fernando, que também é da Contábil, da área um. Ele estudou 2 meses, o menino tem 23 anos, e primeiro concurso da vida, não sabia nem o que era Sebrasp, né? E é a questão, assim, de você montar uma estratégia e seguir firme, né? Se você, não, agora eu vou fazer questão, não, agora eu vou assistir videoaula, né? Então acaba que mais atrapalha do que resolve. Hoje mesmo também, um rapaz chamou no Instagram, eu queria comprar a sua parte específica. Falei, meu filho, não funciona assim, porque como que você vai medir o teu conhecimento se a parte geral você estuda com material, com uma metodologia diferente, você não vai conseguir preencher minha planilha, né? Isso eu Exato. sei porque antigamente meus mentorandos vinham com os materiais de fora. E eu falei assim, só segue o método, acredita que dá certo. É, foi É, meio assim mesmo. Eu lembro que no começo eu ficava, nossa, mas vai dar certo isso? Porque eu sempre fui aquela pessoa de anotar e fazer resuminho de sim, aula. É assim, isso é ótimo para quem tem tempo, para você que vai exatamente. consultar isso depois. Por exemplo, quando eu Sim, estava na faculdade, eu tenho lindos cadernos da faculdade ali, o que eu precisar consultar, eu tenho. Mas eu não tinha esse tempo, né? Então, no máximo, eu olhava um resumo, assim, gostava de olhar o uhum, resumo antes, resolver as questões e ir anotando. E sim, aí, no máximo, esses detalhes, assim, que, errou uma questão, aí você vê o gabarito. Isso virava um flashcard para mim. E aí, de noite, eu olhava aqueles flashcards, que aí eu sim. me ajudava a memorizar, né? Mas, assim, fazer resumo, nunca mais. Nunca mais fiz, assim, cara, eu ia perder muito tempo com isso. Mas, E aí foi um mas negócio de confiar. é um negócio de confiar, e até porque, assim, né, Jéssica, se a gente for pensar a nossa vida escolar, o que era? Copia, professor coloca a matéria no quadro, pelo menos ainda quando eu estudei era assim, né? O professor coloca no quadro, espera você copiar. Aí ele limpa o quadro, passa de novo. Terminou a aula, você passou a aula inteira copiando, né? E você pratica muito pouco, né? A não ser nas disciplinas de exatas, mas fora isso, é copia e cola. E assim, nos últimos anos, quando eu morava em Brasília, que eu dava aula nas faculdades, o pessoal nem copiava mais, né? Às vezes você colocava a matéria, o aluno ia lá, assim, ó, tirava foto do, A do, do foto. quadro. Eu falei assim, cara, se tu vai guardar um monte de foto, você não vai ver isso de novo, né? Você que a escrita, sim, ela ajuda no aprendizado, porque assim, desde que, por exemplo, desculpa, você veja lá o material e você vai fazer um resumo com as suas próprias palavras, porque aí você está absorvendo isso, né? Mas, assim, tradicionalmente, a escola, ela ensina esse processo de copiar, né? E de não ter uma visão crítica né, do que aquilo ali, é só a teoria, não linka com exemplo, né? Que é uma das diferenças, né, que a gente tem do material, porque você está fazendo questão, você vai ter que decidir ali se é certo ou errado, né?
Você tem a justificativa do porquê que é o certo e errado. Você tem um exemplo ali que, pô, se você não conseguiu entender a teoria, a justificativa não fez sentido, possivelmente, se você olhar o exemplo, você vai guardar aquilo, falar assim, ah, naquele Sim, caso, né? Então você meio que acaba aprendendo de forma muito eficiente com uma coisa que tá ali, né? Que são questões, né? Então, com realmente certeza. é bem é difícil quebrar essa barreira, né? É difícil, porque eu tive mentorandos, inclusive lá na mentoria 3PF. Ah, professora, eu tenho que fazer resumo. Ah, porque eu tô com medo de fazer só questão e não sei o quê, né? Eu falei, olha, confia em mim, tá? Porque é difícil, é porque você tem que mudar a mentalidade da pessoa, né? Com certeza. E as pessoas são muito aquela do São Tomé, né? Quero ver para acreditar. Com É. certeza. Tu trabalhava remoto ou você estava presencial? Trabalho remoto ainda. Trabalho Ah, remoto, graças a Deus. Dava uma ajudada, né? Porque daí eu sim. conseguia, assim, às 9, que era o horário que eu tinha que entrar no trabalho. Era assim, encerrava o meu estudo, já pagava a Sim. binha aqui e abria a aba do computador do lado, né? Aham. E aí isso me ajudou bastante, assim, na questão de organização, não ter trânsito para pegar, enfim. Curitiba também é complicado, Sim. né? Um dia tá 30 graus, o outro amanhece 5. Por exemplo, o É, meu TAF aí faz. as quatro estações no dia, né? O meu TAF, por exemplo, eu comecei a fazer ele lá 2h30 da tarde, calor, aquele sol de lascar na cabeça. Aí, beleza, fizemos as primeiras provas, aí a natação era em outro local, pegava a van, voltava. A hora Aham. que a gente desceu da van, um gelo, um vento, um vento, um Meu, vento gelado. A gente teve que colocar blusa esperando a outra turma terminar a corrida. caraca. Então, assim, foi tenso, muito tenso. Ah, é. Bom, você estudou a parte objetiva, ok? Você chegou a treinar para discursiva? Como que foi? Treinei para discursiva. Assim, eu já tinha feito um curso de redação na época que eu fui entrar para o vestibular, tipo, um Sim, professor daqui bem conhecido, que enfim, até formou meus irmãos também, então era um professor que a gente gostava aqui na época. sim, E aí eu nunca senti assim a necessidade de fazer um curso de redação de novo, porque sim. a escrita para mim sempre foi algo muito orgânico, muito Uhum. natural. Então, foi mais treinar os temas em si. E aí aparecia um tema aqui, um tema ali, alguém sugerindo alguma coisa na área, né? E como eu sou economista e não contadora, né? Eu falei, vou aproveitando aqui, Sim, organizando os temas, né? Refiz umas provas antigas da PF para ver o que tinha caído. E foi mais ou menos isso, mas assim, acabou que o tema veio bem tranquilo, né? Ele caiu um tema que é de contabilidade, mas assim, eu tive isso na faculdade de economia, que era uma sim. parte bem introdutória, né? Análise de balanços, Aham. então deu para tirar tranquilo. Show. E o dia da prova, como foi? É tópico sensível. Eu vi o primeiro vídeo, acho que foi o Maurício que estava com você, né? Aham. E ele falou: não, porque para mim, dia de prova é só mais um dia normal, né? Aham. Tranquilo. Para mim, geralmente é isso. Assim, nos dias que eu fiz, por exemplo, vestibular, sempre foi muito tranquilo, beleza. Aham. Chegou no dia de fazer a prova da polícia, eu não sei, eu fiquei muito pilhada. Eu dormi mal. Nossa, dormi mal mesmo. Acho que eu dormi 5 horas na noite, assim. Nossa. E acordei estatelada na cama, tipo, meu Deus, não consegui mais dormir. E aí passava as fórmulas de estatística e de contabilidade, e os negócios na minha cabeça, e eu, meu Deus, eu preciso dormir. E tomei chá, e tomei, né? Eu ficava, Aham. nossa, preciso dormir, nada de dormir. Aí eu falei, vou fazer o quê, né? Aham. Levantei, vim, tomei meu café da manhã, me deu uma crise de choro, uma ansiedade Ah, louca, me deu uma loucura, assim. Eu sim. fiquei, nossa, mas eu não sei porque que tá acontecendo isso. Aí vinha minha mãe, o que foi, não sei o que. Eu falava, não sei, e chorava, me descabelava, sem saber o que tava acontecendo. TPM. Então, tava um negócio meio doido, né? Aí, até a hora de, assim, almocei pouquíssimo, tranquilo, né? Beleza, peguei o ônibus, acho que era umas 2 horas antes da prova, Aham. 2 horas e meia. Meu local de prova era pertinho da casa do meu pai, então onde eu morei a vida inteira, pelo menos deu um conforto emocional, assim, Aham. era na faculdade do colégio que eu estudei, assim, a maior parte do tempo que eu morei em Curitiba, né, então foi mais tranquilo, assim, o ambiente. Sim.
Aí, chegando lá, já fiquei mais tranquila. Falei, agora eu vou desestressar, não adianta, já tô aqui Sim. no local de prova, né? E até assim, primeiras horas da prova, tranquilo. Só o primeiro susto foi o detector de metal, né? A moça foi passar ali, aí eu não sei se pegou um Então, zíperzinho da jaqueta, o que que foi, deu um pipipi rapidinho assim e parou. Aí a mulher olhou assim, o que que a senhora tem aqui? Eu falei, eu não sei, eu não ah, tenho nada. eu Aí eu sou perguntei, não é inocente, essa sou inocente. jaqueta? É. Aí eu falei, pô, eu posso tirar a jaqueta, deixa aqui na frente, não sei o que. Dela passou de novo, não apitou mais. Aí eu, nossa, que susto, moça dela. Você também me deu um susto. Aí já tava assim, já tava com o emocional assim, mais ou menos, deu Ah, aquela ansiedade na entrada aquele da prova. baculejo. Aí daí depois sentei, fiquei esperando os outros candidatos entrarem, né? Eu gosto de chegar adiantada. Ah, Aí foi acalmando o coração, assim, foi mais tranquilo. Aí as primeiras horas de prova foi tranquilo. Aí fiz aquela estratégia que você sempre passou na mentoria, né? Dá uma uhum, batida de olho na prova toda, começa a sim. fazer. Aí eu vi que era um tema mais tranquilo da redação, eu pensei comigo, estão deixando a gente sonhar, né? Fiz ali um Aham. rascunho rápido e fui para as questões. Aí, quando estava lá na metade da prova, eu escrevi a redação, foi tranquilo. E aí, depois da redação, me deu uma dor de cabeça muito doida, assim. Nossa. Eu não tinha levado o remedinho, aí eu pensei, nossa, cara, agora tá na mão de Deus, né? Porque chegou na parte dos cálculos de matemática financeira e aquela dor de cabeça, assim, quando lateja, assim, até. Sim. Aí eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer todas essas contas? E elas saíram um pouquinho do padrão do Sebrae, porque geralmente eles te dão o Sim. expoente já calculado, vocês têm que Uhum, saber usar o expoente, né? sim. Dessa vez não, eles fizeram ali período de 2 períodos, 3 períodos, mas você tinha que calcular na mão, né? Então aquelas continhas, tipo Nossa. 1,01 vezes 1,01 para fazer na mão, e a cabeça assim explodindo. Aí eu parei, respirei, eu falei, cara, vai ser na mão de Deus isso aí. E acabou que deu certo as questões, todas essas de cálculo, eu acabei acertando. Uau. E, e foi assim, uma iluminação mesmo, não sei, eu acho que estava muito no automático já fazer questão, que daí saiu na hora ali, eu desenrolei, mas assim, eu sei que eu saí da prova, assim, putz, não foi dessa vez, Ah, paciência, quando sair o gabarito eu vejo, vamos ver, e é isso aí. E aí desliguei, assim, a cabeça dessa questão um pouco, falei, vou continuar treinando pro TAF, normalzinho, né? você saiu com Mas a prova ou não? saí com a prova, fiquei até o Uhum. final. Eu falei, vou dar meu sangue aqui, o que eu Sim. puder fazer, tô fazendo. Fiquei até o final, saí, nossa, tava escuro já. Curitiba escurece Sim. rápido, né? Então, aí eu sei que eu cheguei em casa, falei, ai, deixa aí tinha o pessoal tudo, ai, vamos ver, não sei quem comentando prova. Eu falei, não vou ver nada disso, não, tá doido. Vou é dormir. Eu cheguei em casa, comi e fui dormir. Aí, beleza. Aí saiu o gabarito preliminar, né? Aí eu fui corrigir a prova. Aí eu falei, nossa, meu resultado foi horrível, não sei o quê. Aí tá, falei, vou esperar sair o definitivo. Uhum. Você Aí entrou com saiu o recurso? definitivo. Entrei com recurso, mas assim, foi até engraçado, porque eu esperei sair. E aí, quando saiu, eu olhei assim, nossa, mas tá estranho isso aqui. E refiz os cálculos assim. E aí eu notei, assim, acho que foi uma questão de entre sair o primeiro gabarito e o segundo gabarito, eu fazer, assim, mais ou menos o cálculo. Uhum. Acho que foi uns 3 dias que eu fiquei achando que eu tinha ido muito mal na prova. Depois que passou uns 3 dias, eu já estava mais tranquila, assim, achei que tinha acertado 58 questões, né? Aí eu peguei e fui olhar mais tranquila a prova. Não, vamos Sim. ver o que eu errei, né? Não sei o que. Eu tinha pulado a correção de Ah, uma página inteira, assim, duas páginas. meu Duas páginas que eu pai! tinha ido muito bem. Nossa! E na verdade eu tinha tirado 71, não Putz! 58. E aí, Caraca! a hora que eu olhei aquilo, eu refiz o cálculo, assim, de 3 vezes diferentes, Ah, assim. O primeiro eu passei marcando só certo, aham, depois tirando errado, depois um por um. Falei, sim. cara, não é possível isso que eu Vamos fiz o demitir essa negócio dele. economista, não tá acertando nem nas contas. Foi desse jeito. E acabou que daí eu falei, não, foi isso mesmo, eu acertei 71. Aí bateu aquele negócio. Meu Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu vou terminar de me preparar? Porque agora eu tenho chance de verdade, né? Aí eu Aham. pensei.
eu já estava fazendo acompanhamento online do TAF, né, com o Valdinei mesmo. Sim. Então, eu já estava ali com as planilhas desde abril, tranquilo ali, já estava batendo as metas. Aí eu pensei, não, mas agora falta aí 1 mês e meio para o TAF e eu vou procurar alguém que faça um acompanhamento presencial para ver aqueles Sim. detalhes do pezinho, do Uhum. salto, enfim, aqueles detalhes que é meio difícil de ver online, né? Uhum. Aí eu falei, putz, agora eu tenho que procurar isso, né? E aí vai lá e procura e não sei o que, não tem ninguém. E daí eu acabei entrando numa turma que o pessoal que tá fazendo a PNTR aqui, pra você ter ideia. Ah! Eu fui junto ali, conversei com o professor, ó, tem uns detalhes diferentes, né? A gente bateu o Uhum. edital, que fui treinar com a galera da PM, né? Ó, Inclusive tá deles aí nos próximos dias. boa sorte Aí, para nossa, eles aí. pois é, foi isso, assim, o dia da prova foi um grande desespero, mas deu tudo certo. E como que foi você chegou a chutar? Chegou a usar as técnicas de chute ou Então, não? como eu estava muito nervosa, eu falei, cara, o que eu não tiver certeza, eu não tô bem psicologicamente para chutar hoje. A gente sabe que o chute é um negócio muito Sim, técnico, né? Eu tinha feito o PF administrativo só para dar uma treinada de ambiente, etc., igual você sim. tinha comentado com a gente. E lá eu Uhum. usei técnica de chute tranquila, né? Não tava Sim. valendo nada, né? Nem queria Aí mesmo? dá muito certo. E eu tinha treinado até, feito simulados aí para treinar e fazer em casa, né? Mas chegou na hora eu não tive coragem porque eu não estava bem Sim, psicologicamente. Não quando eu sim. confiasse na técnica, mas eu falei, cara, do jeito que eu tô hoje, é melhor evitar. Então eu acabei não usando. Mas E foi acabou, uma boa decisão, hein? acabou que eu olhei assim, teria uma meia dúzia ali que eu acertaria mais, mas depois o gabarito oficial veio e eles trocaram algumas. Então foi uma prova, um tanto, uma parte ali que teve bastante mudança. Acho que na área um foram 10 É, questões que o gabarito anulou. Então, falei, final das contas foi uma decisão acertada, né? E acabou que nessa história toda, e o 71 eu fiquei com 75 no final, uau. então, dessas trocas de gabarito. Acabou dando certo. O corte foi 70 da área, Sim. então Mas foi bem foi alto, uma né? Eu achei todas, assim, informática mesmo foi 80, é altíssimo, né? Pô, eu achei que realmente ia ser mais baixo, mas assim, é interessante que em contabilidade foi 10 questões, acho que de informática só foi uma. E eu estava meio que nossa, acompanhando o pessoal fazendo os recursos ali, e eu achei que tinha muita coisa mesmo, né? Até, acho que foi o Maurício que contou que eles foram atrás até do autor de um algoritmo lá. Nossa, foi. cara, é muito louco isso. E como foi o dia de ver o nome no Diário Oficial? Foi, assim, um pouco chocante, porque dá aquele sensação de realidade, né? Porque primeiro você está esperando lá, não, beleza, fiz 71, agora estou confiante, tava Sim, treinando tudo, mas daí eu fiquei, será que não veio uma coisa muito alta? Porque a área um ela também trocou muito o edital, né? Então, muita coisa sim, caiu fora que eu já tinha sim, visto, e muita sim. coisa chegou nova, análise de dados, enfim, as Uhum, partes mais específicas, assim, que não é exatamente de um contador e de um economista, né? E estatística avançada, enfim. E aí eu pensei, ou a galera foi muito bem, ou a galera foi muito mal, vamos ver o que tá aí, uhum. né? Aí chegou no dia, eu lembro até que eu tava assim, pensando, será que eu olho o site das PASP? Será que eu não olho? Será que eu olho agora? E daí era 7 horas da manhã, minha mãe, já saiu o resultado? Daí eu, Ai, nem eu olhei ainda. E deixa que daí eu eu, olhe. não, mas eu quero saber. Aí eu fui lá e era bem cedo de manhã que saiu o resultado Uhum, ainda, né? Saiu cedo esse. Aí eu abri lá e falei, não, eles vão postar isso aí só depois das 18, né? sim. Aí era no meio da manhã, dei um F5 lá, aí eu, meu Deus, saiu o resultado. Aí começou, acelerou o coração, né? Daí eu fui lá abrir, aí eu pensei, será que eu desço até a minha parte do concurso ou já jogo direto meu O nome? nome. Aí eu falei, vou jogar meu nome, né? Aí eu joguei meu nome. Aí a hora que eu li
li o segundo nome, li o terceiro, li o quarto, aí eu, nossa, sou eu mesmo, né? Daí eu fiquei, será que essa é a lista de aprovado ou é só as notas, né? Eu tô achando estranho. Sim. Aí fui lá eu contar o número de pessoas, que eu lembrava que era 200 e poucas por vaga, fui lá contar o número de pessoas, não, não é possível, será que é só as notas? E aí eu fui contar, e daí eu olhava, e eu pensava, será que é isso mesmo? Aí virei pra minha namorada, será que é isso mesmo? Eu passei mesmo. Aí eu fui perguntar pra minha mãe, é isso mesmo? Daí a gente chegou na definição coletiva. Ah, não, é É, isso mesmo, você passou. Que eu, assim, fiquei meio descrente, não sei porquê, mas dá uma sensação, assim, diferente, ainda mais a primeira vez que você tá fazendo um sim. concurso, né? Mas foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Nossa, essa história de F5, até ontem, quando eu gravei com os meninos, porque a minha situação, né, que quando eu reprovei no TAF, né, por causa da lesão, e aí eu entrei com uma de segurança e eu tinha que esperar o Sebrasp me convocar para fazer o novo TAF, ou eu tinha pedido na liminar também, que caso eles não aplicassem a prova, que eles me chamassem para uma outra, para fazer o curso de formação e que meu TAF no curso de formação valesse como nota do concurso. Eu passei 2 anos dando F5, Nossa, porque todo dia de manhã eu acordava às 6 horas da manhã lá no Acre, né? Que daí era 8 horas em Brasília, entrava no Diário Oficial lá. Olha, nossa, era o site, nervoso. na época era CESP, né? E Sebrasp. E aí, cada vez que. Ah, agora chamou a primeira turma, meu nome não estava lá. Ali mais 4, 5 meses, chamou a segunda turma, meu nome não estava lá. Terceira, quarta, eu fui na quinta turma. Falei, olha, Nossa. ó, eu falei assim, eu super compreendo quem fica nervoso com. Cada etapa é uma ansiedade, né? O pessoal tem esses grupos aí, fica lá desde as 6 da manhã. Já saiu? Já saiu? Mas e agora? Que Ai, ai. massa! E aí intensificou os treinos pro TAF, como que foi, né? Foi. Aí eu ia presencial, eles marcaram, era 6 horas da manhã, numa praça ali aqui de Curitiba, no Aham, centro. Aí eu tinha que acordar 4h45. Aí eu tomava um lanchinho rápido, só uma banana, uma aguinha, um sim, café, porque se eu como muito antes de treinar não dá certo, né? aham. Aí eu pegava ônibus e ia pra lá pra chegar às 6, né? Porque se eu chegasse depois das 6, pagava polichinelo, Sim, padrãozinho já. já tá treinando. Já tava no padrão. E aí eu treinava segunda, quarta e sexta lá. E aí terça e quinta, por último, eu peguei umas aulas de natação para intensificar. Que Uhum. aqui o que, que eu fiz? A prefeitura daqui, eles disponibilizam piscina, né? Que você consegue com matrícula no comecinho do ano. E como eu já Ah, estava de olho nisso aí desde o comecinho de ano, eu consegui uma vaga. É muito disputado essas vagas aqui, sim, né? que Para um legal. natação raia livre, que eles chamam. Você tem 45 minutos para você usar a piscina, assim, não tem Uau! professor, não tem nada. Desde que você saiba nadar, você faz Sim, lá um você atestadinho, se declaração, garante né? que não vai morrer Se ali. garante. E aí eu consegui, só que era para quinta-feira e era para quinta-feira no horário do almoço. E aí eu tive que combinar com o meu chefe, ó, eu vou sair para nadar, eu volto em 1 hora e depois compenso no final do expediente. Sim, E aí eu fazia isso, né? Tinha que sair, ia correndo para lá, aí nadava lá os 45 minutos, já tomava uma ducha rápida lá mesmo, voltava, sim. almoçava trabalhando já. Foi o que deu para fazer na época, A né? piscina E aquecida? aí sim, aquecida para um padrão mais quentinho, né? Aqui para Curitiba a gente deu uma Sim. nadada no gelo. Nossa, não. Eu Teve quando uns dias morava até. aí, eu quando morava aí inventei de fazer hidroginástica. E era piscina aquecida. Eu quase morria, né? Porque assim, pô, você ir do vestiário até entrar na piscina é frio. Aí você tá na água quentinha. Daí pra sair, meu Deus do céu. Nossa, assim, era um inferno quando eu morava aí. Morei 10 anos em Curitiba, né? Eu fiz o segundo grau, faculdade, pós. Mas assim, nossa, tem que ser muito guerreiro pra fazer atividade física em Curitiba, gente, porque só dá vontade de comer, vocês não têm noção. É verdade. Daí eu peguei no último mês aí, eu fui fazer umas aulas de natação para dar uma olhada em detalhes, né? Sim, Já estava batendo meu índice, mas daí eu aproveitei, né? Tinha um pouquinho de recurso que eu tinha guardado nesses meses. Falei, sim. cara, o momento é agora, né? Me chamaram para o TAF, eu vou ter que fazer.
vou fazer o meu melhor. E aí eu também peguei o horário que era 6 horas. Então era a mesma Sim. coisa. Todo dia era Nossa. 4h45 eu acordava, tomava café, pegava ônibus para 6 horas estar no trem. E aí 7h30, 8 horas de novo estava em casa, 9 horas começava a trabalhar, né? Então, na loucura. Tinha dias que também tinha que fazer treino de fortalecimento em casa, enfim, para evitar canelite, essas coisas Sim. erradas. Então, foi intenso, bem intenso. Cheguei no É, menor peso da minha vida nesse último olha, mês aí. Foi punk. mas você vê que você já está treinando para o dia a dia, né? Porque quando tiver a operação, eles vão te pedir para você chegar na superintendência 3h30, 4h30 da manhã, para 6 horas você passar, bater lá na porta dos clientes, né? Polícia Federal. É, dá bom dia, né? Diz que Bom chega com o dia. cafezinho já dando bom dia. Bom dia, Polícia Federal. Mão na cabeça. É Ai. boa. E o TAF, como foi? O TAF até foi engraçado, né? O professor Valdinei falou: não, ó, o TAF vocês vão ver, dá mais nervoso que o dia da prova escrita. Aí eu falei: impossível pra mim, porque Eu assim, já o tinha dia da tido prova aquele escrita ataque. foi um caos. Né? Depois daquilo lá, acho que nada mais me abala, entendeu? Cheguei no TAF assim, dá um nervosismo, Sim. mas como eu já estava batendo as minhas métricas tranquilo com o Valdinari, e depois eu ainda fiz mais esse intensivão Uhum. presencial, tava mais tranquila, né? Tava batendo com folgas os valores. Mais ou menos Uhum. o salto foi o mais difícil para mim, porque assim, eu sou baixinha, eu tenho 1,61, pular um Ah, 1,56 já não era tão simples na minha sim. cabeça. Aí depois que eu peguei a técnica foi embora, né? Lá no dia eu acabei pulando 1,84, saí voando Uau! lá. Até nem eu acreditei a hora que eles mediram, eu fiquei, tá bom, né? Se vocês disseram, tá dito. Adrenalina do dia é muito bom, É, né? mas no dia, assim, foi bem tranquilo. A minha bateria, acho que tinham 21 pessoas, só tinha eu de mulher, então foi já no padrão, né? Sim. As outras baterias até vi o pessoal passando, as meninas conversando, e eu assim, tipo, putz, aqui só tem eu. Mas foi tranquilo, assim, o pessoal depois foi quebrando gelo, né? Vai Sim. conversando ali um pouquinho na bateria. E até foi bom, porque daí no ritmo da corrida eu fui mais ou menos no ritmo dos meninos, né? Sim. Não deixou baixar muito. Então eu acabei passando bem, acho que quase 2 voltas a mais do que eu precisava, porque Uau! eu aproveitei o ritmo dos meninos, né? Fui embora. Sim. Peguei o vácuo ali do Sim. pelotão. E isso aí foi bem tranquilo. O dia do TAF, assim, pra mim, Fala para o pessoal que ele sempre tem curiosidade, porque o TAF dos homens todo mundo sabe. Quanto tempo de suspensão, a barra da mulher, você já fica na posição aqui, né? E só sustenta, né? Quantos perfeito. segundos que era, se lembra? Precisava fazer 15 só, e aí, no meu caso, eu tinha me preparado para fazer 40. Se precisasse, eu Sim, tava lá sim, pendurado. Mas aí a examinadora, ela estava contando os 15 certinho, como esse edital ele sim, não previa aqueles índices que tinha no outro, era só fazer o sim. mínimo. Deu os 15 segundos, ela falou: deu 15, tá apta, pode descer. Aí eu falei: por que que eu vou ficar me desgastando aqui, né? Eu vou descer. Mas foi bem o que o pessoal sempre fala, né? Tinha uma escada lá, ainda bem que era uma escada bem alta, né? Porque eu precisei subir até o último Aham. degrauzinho para alcançar a barra. E aí você pendura, a hora que você pendura, ela começa a contar o cronômetro, Isso. então, bem tranquilo. Aí depois é o salto, né? Você já É o acertou salto. no primeiro, não chegou a queimar. Foi. Não cheguei a queimar. Eu tinha treinado para fazer uns 2 dedinhos de distância da primeira Sim, linha, sim. para justamente pegar aquele embalo, né? O pessoal às Uhum, vezes pega a pontinha do pé quando vira, e aí eu sim, já tinha esse bizu do Valdinari, já, era sim, tranquilo. O meu maior problema, na verdade, era levantar o joelho na fase aérea do salto, sim, que isso não entrava muito na minha cabeça, acabou entrando depois com a técnica, né? Mas sim. aí foi de primeira, esse foi tranquilo. E aí era 1,56 56. que tinha que saltar. Aí a natação, como que foi? A Tranquilo? natação, ela não tinha lá onde a gente fez, eles fizeram no batalhão aqui do exército, e aí você tinha que pegar uma van, esperar acho que 11 primeiros saltarem, e daí você pegava uma van. E Uhum. aí essa van levava a gente para uma escola de natação aqui. Até agora eu não sei se a piscina era quente ou fria, porque eu fui tão na emoção que assim, eu pulei lá, nadei o que eu precisava nadar, e voltei e fui embora pro vestiário.
que eles estavam deixando entrar só de dois em dois, eles chamavam Sim. direto do vestiário, então você nem olhava a prova dos outros, assim, você entrava Ah, dois, cada um ia para um canto da raia, aí eles davam a ela apitava? instrução lá, apitava e vai embora. E aí foi até engraçado, né? O pessoal tava comentando na van depois, que eles sempre perguntam: ah, você quer fazer a segunda tentativa? Mesmo que você alcançou o índice da primeira. E aí os meninos estavam falando: ah, eu não consegui nem falar, não. E chegava lá e falava assim, só não. Então, assim, a natação foi o que pegou mais a parte do cardio, né? Ela dá Sim. uma. Você nada lá na hora, dá um susto na gente, né? Eu cheguei, candidato quer fazer a segunda tentativa? Não, não. Não, porque tá frio. Nem sabia se estava quente ou frio naquela oportunidade lá. Sei que aí solaram o tempo, tinha dado certo. Precisava ser em 64 segundos o feminino, tava um tempo bem Aham. tranquilo, né? E aí eu falei que não, saí pro vestiário lá, fui me Tu fez vestir. em quanto, você lembra? Foi 49. Ótimo, excelente. Muito bom. Foi bem. Essa parte era tranquila, assim. Já sabia nadar, nunca tinha feito aula, assim. Aham. Fiz quando era muito criança, mas aprendi a nadar meio na loucura, assim. O Sim. pai pega e joga você na piscina pra você aprender a nadar, mais ou menos desse jeito. E, e E a aí foi algo muito corrida foi natural, né? boa, que aí sempre você sobrou. Não, a corrida sobrou bem, porque chegou lá no final e a gente ainda teve que ficar esperando todos os 11 terminarem a natação, para daí a Sim. gente voltar na van. E aí a gente teve que esperar o resto dos outros 10 que estavam na segunda van também fazer e voltar, né? E Uhum. aí a gente ficou lá esperando, a gente chegou, até a outra turma estava finalizando a corrida ainda, né? E aí deu tempo até de ter que pôr jaqueta, né? Como Sim, comentei, tava ventando bastante daí sim, já. sim. E aí foi É que foi até o que o aquecendinho. Valdinar falou, né? Que era para manter o corpo aquecido, né? Se qualquer coisa Exatamente. entre uma prova e outra. Agora eu vou contar uma história aqui, né? E o pessoal aí do que está assistindo no YouTube, é a hora de dar o like, porque é o seguinte, mulheres desse meu Brasil. Vocês sabiam que quando eu fiz o concurso, você tinha que fazer uma barra e sustentar? Olha como Pedrada. a gente derrubou, foi a minha turma que derrubou isso. Porque o que que acontece? Você tinha que fazer a barra, sustentar e ficar, acho que era 40 segundos, né? E o que que aconteceu? Um monte de reprovação, um monte de reprovação assim, e aí a gente reuniu toda a mulherada do concurso, né? E olha que louco. O Sebrasp, ele usava um livro de educação física para justificar as provas, né? Porque da barra, de não sei o quê, e a gente descobriu que eles omitiram duas páginas do livro que nessas duas páginas falava que existia outras formas de medir a força dos membros superiores de mulheres e que não era indicado fazer barra. Nossa, que Aí estrago. a gente descobriu essas duas páginas que faltavam. E aí foi um rebu. Caramba. A gente acabou com a prova do TAF é, de ter que fazer a barra para mulher, né? Então, mulheres, agradeçam a minha turma, porque hoje vocês só ficam ali na sustentação porque a gente brigou por isso. Mas Bacana. É, legal. foi muito legal. E eu consegui essa página e coloquei, porque como eu lesionei os braços, ele só tinha uma vaga e só eu passei, eu entrei com unidade de segurança, né? E aí o advogado ele não acreditava, assim, porque o que eu consegui de provas para justificar, né? E essas duas páginas a gente conseguiu omitir dentro do mandado de segurança. Eu falei assim, nossa, esse mandado de segurança aqui é uma obra-prima, né? Eu nunca fiz um mandado de segurança assim, tinha 50 páginas, tanto que eu ganhei, né, na justiça, né, o direito de refazer, mas a nossa movimentação né, das mulheres daquela época que mudou a forma como era aplicada, porque até então tinha que fazer a barra e sustentar os 40 segundos. Então, mulheres, like aí no vídeo. É muito interessante, né? Porque a gente sempre escuta isso. Ah, porque da mulher é mais fácil, que isso e aquilo, né? Mas assim, outros grupos musculares, outra Sim. estrutura óssea, outro tudo, né? Não, porque a Não tem mulher geralmente é cabimento. mais pesada, né, quadril e perna, né? Você pega
os homens, geralmente a estrutura, eles são grandes aqui, né? Tanto que eles fazem barra adoidado, geralmente eles têm mais dificuldade com perna, né? E aí, esse livro, que é um livro de fisiologia lá, ele falava que não era recomendado, né? Havia outras formas de você medir, como a própria sustentação, né? Ali, ok, você consegue, mas não havia necessidade de fazer a barra e sustentar, né? E é muito louco isso, né? Porque aí até eu estava aqui e estava a esposa do Meira, né? Que eu fui acompanhar ele no TAF aqui em Maceió. Aí eu contei essa história. Aí ela começou a contar para todo mundo lá, né? Daí ela falou assim: Ô, Que legal, ô, mulheres, agradeçam a ela. que Né, me bacana. puxando. Mas é porque assim, a gente tem essa. Tanto assim, né? Você viu ali na lista de aprovados, tem você, a Lais ali, não sei se tem mais alguma que passou e não me comunicou, que eu não tenho como identificar todo mundo, mas o número sempre é muito reduzido de mulheres, né? A gente fala ali em 20%. A época até que eu fiz o meu segundo mestrado, que eu fiz sobre a carreira de perito. Eu fui atrás, eu consegui os dados da Polícia Federal, da Direção de Gestão de Pessoas, né, o DGP. E eu fiz as estatísticas, de todos os cargos, a gente tem um número muito reduzido, né, de mulheres. Na perícia, mais ainda, né, porque ainda tem mais agentes, tem escrivãs, mas peritas ainda é um número bem reduzido. E é o que acaba refletindo, tanto que você falou aí que na tua bateria do TAF só tinha você, né? E aqui também eu acompanhei, fiquei assistindo, tinha baterias que não tinha nenhuma mulher, uma bateria maior que eu vi tinha duas, mas assim, é um número muito reduzido. Seja pela questão de ser polícia, né? Seja por essas questões assim que realmente acabam afastando. Não que a mulher seja incapaz, mas acho que é uma falta de interesse mesmo na área, né? Você teve lá a tua inspiração lá na escola que te levaram no militar, né? E aquilo ali com certeza fez né? Virou uma chavinha ali. Certeza. O meu filme favorito também, Silêncio dos Inocentes, a Ah, protagonista é uma policial feminina, né? sim, sim. Inclusive tá lá no meu quadro dos sonhos, Ah, justamente, né? A Clarice Starling lá. sim, que legal. Ó, para quem não Então, sabe o que que é o quadro dos sonhos, é um exercício que a gente propõe para o pessoal fazer, que é você colocar tudo aquilo que você deseja, né? De profissão, né? Você pode colocar lá o carro que você deseja, a casa, se você quer um casamento, se você quer viajar, né? Porque é uma forma muito forte de você manter, né? Ah, hoje eu tô cansado. Você bate lá pro quadro dos sonhos, né? E realmente aquilo vai te dar um gás, porque ali tá o que você deseja, né? E é muito legal. Eu contei também numa das outras entrevistas aqui com os aprovados, que tinha uma menina que uma vez ela me mandou no Instagram, que ela tinha uma foto da minha mão com o distintivo assim, e ela colocou no teto do quarto dela. Então, quando ela acordava de manhã, ela já batia o olho e tava lá o distintivo para para incentivar ela. Mas é muito legal, muito bom mesmo. E dificuldades nesse trajeto, nesse processo aí, Jéssica? vamos ver. Maiores dificuldades, eu acho que um pouco conciliar a rotina do trabalho com o estudo, assim, é maçante. A gente sabe que tem dias que a gente tem um pico de energia, tem dias que você só quer sentar e comer um salgadinho e não dá para fazer isso, né? Então, acho que é o que todo mundo diz aí, é a maior verdade. Manter a disciplina é o que faz a diferença, né? Muda o Sim, jogo. sim, Então, mas isso, ainda mais que bom, tem a rotina da casa e às vezes sim. os horários não batem. Por exemplo, no meu caso, começava a estudar às 5, tinha que acordar antes disso. Às vezes alguém ia dormir um pouco mais tarde, aí um pouquinho de barulho, enfim. Mas essa questão logística mesmo, Aham, mas de disciplinas, assim, não tive muita dificuldade, porque eu sempre fui meio nerd, né? Então eu sempre sim. gostei de estudar. Essa parte já era mais tranquila. Um pouco do susto da mudança do edital, né? Mudou bastante coisa. Mas de resto é aquele negócio, né? Acreditar na metodologia e vambora. Ah, joia. E as expectativas?
As expectativas é, bom, passar na banca médica para começar, né? Ah, mas isso é Hoje sai tranquilo. o resultado aí Já da fez os PIC do exames, tudo? Já, eu tô terminando. Falta o laudo do oftalmo, que é o que eu acompanho, né? Sim. Então, é o mais tranquilo. Já falei com o meu médico, que tem lá uma listinha de coisas para ele fazer o check. Aham. E mas foi correria esses exames, viu? Pessoal, até sair com CPF, e é CPF ou é RG. E Sim. aí o dia dos raios-x foi o dia que eles fizeram a retificação, eu tava com o raio-x marcado para outro dia. Aí eu falei, ainda bem que foi no dia anterior, né? Sim. Cheguei lá, aí teve que incluir mais um, aí, não, mas esse aqui vai ter que pagar no particular. Eu falei, tá, eu vou pagar, já tô aqui Já vou mesmo, já gastar meu incluo, salário de perita, já fazer o vi. quê? É, o pessoal tava até brincando, né? Já dá para financiar um carro com, com o Já dá número para fazer um empréstimo consignado. é o consignado, né? Sempre tem, né? O meu irmão já tava perguntando quando é que eu vou tirar um consignado para ele. Eu falei, você não tem vergonha, não? Não, não entra nesse. Você, como economista, sabe que isso é um buraco sem fundo. Pois é, eu falei, você não tem vergonha, garoto? Olha só. É desse jeito. Ah, e as expectativas para mudar para Brasília primeiro, né? Para fazer o curso de formação e Não, depois isso aí para eu alguma estou lotação. bem tranquilo que aparecer. Estou de coração aberto, que até porque, sim, querendo ou não, sou muito jovem ainda, não tenho Sim, muito essa questão de filhos, etc. Não tem sim, todo esse impacto de mudança de família, sim. né? E os meus pais, eles já estão bem alertas quanto a isso, o resto da família, então, assim, tranquilo. Se tiver alguma coisa mais perto aqui, é, talvez, não Pós-Guaíra, sei, acho que é. depende. Eu vi que no concurso anterior teve algumas vagas até para Ponta Grossa mesmo, para Sim, Paranaguá, então é perto de onde eu tenho família, mas não sei também se eu escolheria isso. Vai depender muito depois do que acontecer no curso de formação, né? sim. Porque às vezes você vai escolher para ficar perto da família, mas ter uma oportunidade mais bacana de trabalho lá para frente. Então, tô É bem porque aberta a essas escolhas. quando chegar mais perto, quando vocês já estiverem no curso de formação lá, a gente faz uma reunião. Acho, no último concurso que teve, o pessoal me ligou perguntando sobre as lotações e tal, né? Eles já sabiam que eu já tinha morado no Acre, eu conheço todos os estados do Brasil, né? E aí, o que que você acha Legal. dessa cidade, não sei o que... Porque é a estratégia, né? Essa é uma pergunta que geralmente o pessoal tem a respeito das lotações. Não é a polícia que manda, não é a polícia que vai dizer para Jéssica, Jéssica, vá para Rondônia ou vá para o Maranhão, nada disso, né? Zera tudo, né? Toda essa pontuação que a gente tem aqui do concurso. Lá no curso de formação, tudo que você fizer vai contar ponto ou vai descontar ponto, né? E aí, mais uma vez, né? É importante a questão da disciplina, né? De fazer tudo certinho, não trocar, colocar meia preta quando é dia meia branca. É umas coisas assim que é muito detalhista, mas que não é nada difícil, né? E aí, no dia de escolher a vaga, escolher com estratégia. Então, por exemplo, eu quero voltar para Curitiba. Então, talvez Paranaguá ou Ponta Grossa não seja uma boa opção, porque você vai pontuar muito pouco, né? Que às vezes a pontuação da localidade é muito pequena. Talvez você escolher, sei lá, uma outra capital que pontue muito, que aí você consegue a remoção mais rápido, né? Então, daí outra pergunta do pessoal, mas quais vão ser as vagas? Não se sabe, só quando você estiver lá na última semana que vai passar a lista, e aí quem tirar o primeiro lugar na academia escolhe primeiro, segundo por segundo, terceiro e assim por diante. Então, desmistificando, não é a polícia que manda o aluno, né? É o aluno que escolhe e tem que escolher com estratégia o local que você vai ter essa primeira lotação, né? E também um conselho, né, para todo mundo que está assistindo, que é ser um dos primeiros a tomar posse, né? Porque, por exemplo, você sabe que vai publicar na semana que vem, por exemplo. Aí já nessa semana você já vai para a cidade, porque quando chamarem lá no 8 horas da manhã, você já está lá na superintendência para tomar posse, porque daí a tua matrícula fica mais antiga, né? Então, isso é importante para processo de remoção, para um monte de coisa dentro do departamento. Então, Bom, já sabemos. anotado. Mas depois eu passo as dicas para vocês também. E tu não é casada?
Não, eu namoro, Sim, minha companheira ela mora comigo, mas sim. assim, já tá Vai tudo junto. combinado. Onde a gente for, a gente vai e Ah, e é isso show, aí. muito bom, muito bom. Mas é legal quando tem apoio. Ontem eu também gravei com os meninos, eu falei dessa importância, né, da família acompanhar e ir junto, porque realmente faz a diferença, né? É na hora do rala ali, né? É. Ai, ai. Deixa eu ver o que mais. Conselho pro Eu sei que você pessoal. pediu as fotinhos, eu trouxe Ah, aqui pronto. alguma coisinha, vamos ver. Foi, foi. Ah, Ah, beleza. conta aí Trouxe pra aqui os gente. trouxe aqui o inicial, um pouquinho do número de questões que a gente faz para o pessoal Ah, entender que é um que, volume gigantesco mesmo. que Aqui massa. trouxe alguns registros que eu fiz, o meu gatinho aqui Ah, atento na aula de contabilidade. Aqui eu só dei uma censurada no conteúdo, não sabia se sim. podia trazer, mas enfim, Aham, estudando aí. Esse dia, por exemplo, tinha começado a estudar quase 7 horas. ah, Trouxe aqui um pouquinho dos treinos do TAF. Esse é um aham. dia daqui da piscina que estava muito frio, você pode ver que está vazio, né? Fui, acho que eu e mais uma moça só. Era um dia acho que estava fazendo uns 6 graus aqui em Curitiba. Nossa. E aí eu gostava de postar de vez em quando no Instagram, né, ali no Aham, Close Friends que tem, que o pessoal gostava de acompanhar, né? Eu sempre sim. colocava um memezinho, alguma piada, tipo esse dia Aham, aí que eu não estava muito afim de treinar, eu falei, nossa, o Valdinar vai brigar depois comigo, deixa eu ir treinar. Aí eu falei, foi só na força do pudim, o gatinho bravo ali. Butim. É Pudim o nome do outro? Qual que é? Ou é o O mesmo? outro Ah, não, é o ele outro, né? falou assim, o debate era entre o demônio destruidor de mundos e o pudim. Aí eu falei, ah, vai o pudim. É o Pudim. E aí Ah, eu trouxe aqui no cantinho também o meu quadro dos sonhos, para o pessoal ter aham. uma noção do que é. Olha Aí eu que trouxe massa. ali umas casas bonitas no campo, vários Ó, bichinhos, que eu gosto muito de bichinhos, né? ó a Aí o veterinária aí dentro distintivo de você. bonitão, um Ah, distintivo aí conhecido, que roubei de um sim, perfil aí sim. conhecido também. Aí é isso, uma faixa Ah, preta de Krav Maga que eu pretendo voltar a treinar assim que possível. muito bom. Ah, que lindo, E adorei seu quadro do sonho, Jéssica, muito bom. Eu pedi para todo mundo, ninguém trouxe, ó. Viu como as mulheres são, gente? Ah, que beleza. show! Mas é muito legal isso, muito bom, muito bom. Mas você vai realizar todos esses sonhos, eu tenho certeza, assim, é questão de tempo, né? Já tá aí, né? Já tá chegando na porta aí. Poxa, muito massa, muito legal. Pô, tô muito feliz, assim, de te conhecer pessoalmente, sempre que a gente conversa pelas redes sociais, conversa ali, e eu gosto muito dessa oportunidade de a gente conhecer a história, né? Porque, assim, as pessoas às vezes têm aquela coisa, assim, só conhece, né, depois do sucesso, né? Ninguém sabe o que vem antes, né, da abdicação, de ter que obviamente que para estudar para o concurso você tem que abrir mão de muita coisa de lazer que você faz, né? De tudo, né? É a questão da comida, né? Que tu falou que emagreceu aí e tudo mais. Realmente o esforço ele é recompensado, né? Mas assim, e eu acho que um ponto assim que isso, independente da pessoa se estudou 2, 3 meses, né, é a questão da disciplina, né? É uma coisa Certeza. assim, você falou, você é nerd, gosta de estudar, mas assim, mesmo quem não gosta de estudar, se você entender que aquilo ali vai te dar um resultado, e se você conseguir manter uma disciplina, é questão de tempo para ser aprovado, né? Então, realmente é só não parar até ser aprovado, né? Isso é um ponto também que é importante, essa, já te preparando, né, para o curso de formação, essa questão do Krav Maga, né? Porque lá no curso de formação vocês vão ter aulas de defesa pessoal. E eu orientei para todos que já passaram aqui que é a importância de saber fazer os rolamentos, né? De você E saber queda. cair e queda, porque é o que mais machuca na academia. E vocês não podem se machucar lá, porque isso pode prejudicar o concurso, né? Então, realmente.
tem que chegar com bom condicionamento físico, né? O TAF repete lá 3 vezes, pelo menos, né? Uma na chegada, uma no meio, uma no final. E você também tem que aprender as quedas, porque é o que, onde mais o pessoal se machuca, né? Eu não sei se tu viu a história que meu primeiro dia na academia de polícia foi no hospital, que um colega quebrou o dedo do pé. Lembro da história. Mas até é até engraçado, você mencionou isso aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu tava treinando pro TAF aqui em casa, eu não tinha acesso à academia e nada, né? Então a gente montou um plano para treinar em Sim, casa. E aí era um dia que tava chovendo e eu não podia ir na praça fazer barra. E aí eu tinha uma barra de porta, essas que fica pendurada de pressão, né? E aí um belo dia, a barra simplesmente escorregou. Nunca tinha acontecido. E assim, eu caí do topo da porta, dos dois e sim, dez da sim, porta, sim, e foi aprender a queda de costas do Krav Maga que salvou ali, porque senão eu ia com tudo. Imagina, não bati cabeça, quase não sim, bati costas, porque você amortece a queda batendo no sim, chão, né? sim. Assim, fiquei com o braço todo dolorido, mas assim, foi o mínimo do mínimo. Uma semana É, eu já estava batendo as metas de novo, então sim, realmente essa dica que você dá é essencial, assim, saber proteger cabeça, saber proteger os membros, assim, e são detalhes, né? sim, São sim, coisas que você aprende bem no comecinho, na primeira faixa de toda a arte marcial aí. sim. Então, assina embaixo no seu conselho. Eu destruí a minha parede também lá no Acre. Eu coloquei uma barra, era um corredor, e as portas acho que eram muito largas, não sei por que que eu coloquei no corredor. E aí um dia eu fui fazer e saiu rasgando assim a parede, sabe? E eu caí de Nossa, joelho, mas olha, mas ó, assim, né? E daqui até o curso de formação, nada de esportes violentos, né? Os meninos estão todos proibidos aí de futebol, essas coisas porque futebol é o que mais machuca o povo, lesiona, né? Então, realmente tomar muito cuidado com, né? A mente, né, e o corpo aí para realmente não se lesionar, porque não é a hora para isso, né? com É, certeza. Isso foi uma orientação do Valdinar lá. Foi difícil largar, ó, você perguntou das dificuldades, lembrei de mais uma, largar o é, Krav Maga foi difícil, porque você acaba formando ali uma amizade muito legal com as sim. pessoas, sem contar que assim, é um esporte que acaba relaxando você, né, depois de um dia Aham, estressado, então era complicado, assim. E eu nunca fui muito fã de correr, né, aí largar o aham. Krav, que é muito legal para ir correr na rua, eu ficava tipo, nossa, eu vou ter que passar desse negócio, não é possível. Sim. Mas é isso aí, agora todo mês me manda lá, e aí, vai voltar quando? Eu só espero passar mais essa fase, aí passa a fase. Só espero passar para a próxima fase, eu tô enrolando a galera lá, falando, mas não tem como, né? É muito Não, risco mas, para mas correr nessa altura. eu nunca fiz. A gente aprendia algumas técnicas, né, na academia, porque, na verdade, a defesa pessoal ela não é uma luta só, né? Então, você vai ter lá professor que é de karatê, tem de judô, tem de jiu-jitsu, né? Então, assim, é defesa pessoal, né? Não é uma luta em específico, né? E tinha algumas técnicas do Krav Maga que eles passavam. E eu fiz jiu-jitsu particular, né? Só eu com professor, assim, Uhum, né? Porque daí, legal. nossa, eu achava o máximo, né? Porque ele pesava cento e poucos quilos, né? E eu dava cada tombo nele, eu adorava, mas eu detestava que ele me derrubasse. E É, é muito que engraçada essa história bacana. de defesa pessoal, porque eu já tinha passado no concurso, e eu falei, vou treinar para justamente chegar lá, né, sabendo. E aí comecei assim com ele lá, e aquilo dá uma autoestima, né? Porque daí você aprende que com o dedinho você derruba a pessoa, né? E não sei o quê. E ele, eu era bem mais magro do que eu sou hoje, né? Mas eu derrubava ele no chão e ele era um monstrengo, assim, faixa preta de jiu-jitsu, não sei o quê. Eu achava aquilo um máximo, né? E aí chegou que eu comecei a sonhar, menina. Aí um dia eu sonhei que eu tava passando assim, chegavam os caras me assaltar, e aí eu derrubava, assim, né? Muito engraçado. Eu falei assim, nossa, eu tô ficando corajosa demais, né? Eu ficava torcendo para que ele chegasse assim para usar as técnicas. E aí eu aprendi um golpe que chegava, se pegava aqui no pescoço, né? E aí como que você se livrava disso, né? Aham. E aí eu cheguei pro meu parceiro da época e falei assim, agarra meu pescoço. Só que ele, em vez de ir com uma mão, ele veio com as duas. E eu não tinha aprendido com as duas, sabe?
Mas, ih, nunca cheguei nessa parte, pô. Aí ele falou, o que que foi? Eu falei, não, era só com uma mão. Ele falou, ah, tá, você vai chegar pro bandido, agarra minha mão. Não, não é bem desse Eu não, jeito, eu é não- mais do ladinho. calma que eu não aprendi com duas. É, não, no Não. Crave a gente faz bastante isso, né? Porque acaba que ele a princípio ele não é uma arte marcial, né? Acabou Sim, virando com o é, tempo algo disciplinado, mas é muito na defesa pessoal, né? pessoal, Mas isso é verdade, a gente aprende tudo quanto é jeito, né? Eu acho que dessa de duas mãos, só na faixa branca a gente aprende umas 4 saídas, aí tem a lateral, derrubando no isso, chão, sem derrubar no sim. chão, a de costas, de olho fechado, enfim, Hum. tem de tudo. Então, assim, quem tá procurando defesa pessoal aí para dar uma ajeitada antes de ir pro CFP, tranquilamente procurem o Crave aí. Não, mas é fantástico, né? E assim, para quem não conhece Krav Maga, gente, você pode ser uma pessoa magrinha, baixinha, né? Você consegue, né? Porque todas as técnicas israelenses aí que você tem para se defender mesmo. E eu acho principalmente a mulher, ela precisa fazer, né? Porque o homem, Certeza. ele já começa desde criança lá, né, quebrando pau com os amiguinhos, né? O povo já sai. Mas assim, geralmente as mulheres, a gente não é treinada para isso, né? E realmente faz a diferença aí, né? É, a gente super recomenda. Lá em Brasília, as minhas colegas lá, algumas que eram peritas, elas faziam. Eu não tinha como porque eu não tinha horário, mas elas voltavam, assim, acompanhavam um pouco. E até uma época, o pessoal estava tentando organizar, que era só Krav Maga para mulheres, né? Mas aí na superintendência tinham poucas, porque a ideia era trazê-los para dar aula. E aí acabou que não foi para frente, mas é muito, muito legal. Acho que vale muito a pena, né? Esse é um tipo de treino que eu recomendo antes do curso de formação, né? A questão do tiro. Eu tenho as ressalvas porque às vezes, sei lá, você vai aprender lá com o pessoal da Polícia Militar, né? Eles têm uma técnica, eles têm uma forma que não necessariamente é o que a Polícia Federal adota, né? E aí, se você pega um vício, por exemplo, sempre estou fechando o olho, e chega lá, a Polícia Federal vai dizer que você vai ter que ficar com os dois olhos abertos para atirar, você vai ter dificuldade para fazer, né? Pode até fazer uma aula ou outra para acostumar com barulho, alguma coisa assim, mas assim, não acho que vale a pena investir nisso, que também não é muito barato, né? A questão do tiro, mas a defesa pessoal, sim, né? Qualquer Krav Maga, Jiu-Jitsu, só cuidado para não se machucar. E era muito engraçado que os meus dois personagens, eles tinham o mesmo nome, era Cláudio, os dois, né? E aí o da academia, o apelido dele é Cláudio Perturba, né? É- nossa senhora, ele me dava uns treinos muito louco, assim, porque como eu tinha que fazer a barra na época ainda, né, que a gente lutou, mas assim, foi só cair bem depois, no meu concurso ele ainda manteve. E eu pesava 70 quilos na época, foi meu menor peso, eu tenho 1,72. E aí eu tive que aumentar 10 quilos para conseguir, eu não tinha força no braço, sabe? Não é questão de ser magra, né? É questão de saber a técnica para fazer a barra. E aí eu tive que aumentar o peso e ele começava. Aí ele colocava, teve uma época que ele colocava 40 quilos nas minhas pernas para eu fazer a barra com o meu peso e mais 40 quilos, né? E aí teve um dia também que foi muito engraçado. Eu fui para academia, eu sempre gostei da hora do almoço, porque a academia é mais vazia, né? E aí eu sentei lá, né? Eu não sei o nome, né? O Valdinar vai me matar, né? Aquele que você senta e puxa aqui, né? E ele colocou o último pino, tipo, ele colocou todos os pesos do aparelho, né? Aham. E aí ele falou assim: espera um pouquinho, André, espera um pouquinho. Aí eu fiquei sentada lá, aí veio um menino do lado, assim, né? Um adolescente, assim, né? E começou meio que puxar papo, assim, né? Que ele dá uma cantada e tal, não sei o quê, né? Aí veio conversando, tal. Aí, a pouco, chega o Cláudio com mais 20 quilos e coloca em cima. Aí eu fiz a barra, quando eu olhei pro lado, o menino, ó. Eu assim, você é louco, não sustento isso aí, não. E aí ele adorava, assim, ele era super pilhado. E ele me manteve pilhada nisso 2 anos, até quando foi a prova do TAF. Então, assim, o meu descanso do aparelho era abdominal.
Então, assim, numa sessão de treino com ele, eu fazia todos os exercícios e 600 abdominais. E aí, Nossa. assim, e ele ficava, porque quando você estiver lá, você vai rastejar, porque você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não sei o quê, sabe? Assim, ele foi fundamental. Depois eu vou mandar o vídeo aqui para ele ver o quanto que ele foi importante aí na minha preparação física. E o outro, que era do jiu-jitsu, também era Cláudio, só que é Cláudio Peteleco, era o Cláudio Perturba e o Cláudio Peteleco, que é o nome dele. Ele é faixa preta da Gracie, né? E aí era muito engraçado, porque além das defesas pessoais, ele trazia tipo um revolvinho de madeira, né? Uhum. Para fazer como se viesse para cima de mim, para eu conseguir me livrar, e não sei o quê, e faca. E treinava só eu e ele lá na academia dele. Tinha um pessoal que morava próximo e tinha um menininho, que ele devia ter uns 3 aninhos. E aí ele ficava de olho lá, sabe? Aí um dia a gente olhou, ele tava deitado assim no tapete, no tatame, assim, ficava me olhando treinar, né? Ele falou, "Ih, esse aí tá Que fofo. apaixonado por ti já." Mas o menininho vibrava, assim, ele achava muito legal, né? Eu falei, poxa, Ah, é muito legal as memórias vindo aí. Mas é uma fase dura, né? De você esperar e, né? Tu vai. Quanto que tu ficou no final? Tu vai na primeira turma, vai, né? Ou não? a gente vai ter que ver, acaba que, como perito ainda tem prova de títulos, Sim, etc. sim, Pelo que eu tô vendo, a galera da área um ali tem bastante título, a maioria já é policial, enfim, tem gente até com doutorado. Aí vamos ver mais ou sim. menos. Então, agora sim, o resultado de hoje, com as pessoas que caíram no TAF, eu estaria em 14 de 12 vagas. E aí, pelo que eles deram uma prévia ali de títulos, eu vou ficar mais ou menos lá em 18. Então, Hum, depende do que chamarem, né? tá. Mas a É, expectativa tá boa. o Fernando falou que tinha caído acho que dois na frente dele. Ele estava em décimo Foi. segundo e ele foi para décimo, né? Mas tem muita coisa ainda, né? Porque assim, ontem eu também gravei com o Christian, briguei com ele horrores, porque ele foi um que me chamou no Instagram e disse que não sabia se ia continuar as próximas fases, né? Aí eu chamei ele e falei assim: vai lá no meu WhatsApp que vamos ter uma conversa. Levou um xingão. Foi. E aí ontem eu gravei com ele. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Ele é de meio ambiente. Levou carão meu, assim. É porque vocês acham que mentor é só aquele que fica alisando, meu filho? Aqui a gente dá tapa, manda rolar, passa. Desse jeito. Ai, ai. Mas, ô, Jéssica, muito obrigada. Quer deixar um recado pro pessoal aí? Algum Vamos ver. conselho? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar com a experiência que eu tive é encontrem um bom mentor, encontrem um bom material. A minha indicação fica, obviamente, para a Andréia aí. E confiem, assim, o que vocês decidirem de metodologia, abraça aquilo e vai embora, que a parte mental também é muito importante. Você É, tem que se sentir confortável com aquilo que você está sim, fazendo e confiar no que você está fazendo, né? No meu caso, por exemplo, eu imagino que se eu não tivesse feito uma preparação e tivesse confiante, mesmo no dia que eu tive todo aquele estresse que eu comentei, sim, cara, não ia fazer a prova, entendeu? sim, Então foi toda essa preparação, essa base que eu tive confiando no método que a gente escolheu aqui, que acabou dando certo, né? Então sim. é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. A gente vai se encontrar na sua formatura, né? Que Combinado. vocês que lutem para comprar meu convite, eu já avisei. Vou comprar a minha passagem, mas o convite da festa vocês vão ter que comprar. E A aí, gente dá um jeito. e aí a gente vai tirar uma foto para alimentar aí né, uma foto juntas aí para a gente guardar de lembrança desse momento aí, né? E, e assim que todos os teus. A gente vai conversar também no futuro, mas assim, deixar aqui gravado que eu desejo muito sucesso, né? E que você seja muito feliz nessa escolha de carreira, como eu fui, né? E que eu fico defendendo até hoje, porque eu acho que a polícia precisa de bons profissionais comprometidos, né? E o concurso já é uma maratona para gente, gente chegar nesse resultado, né? E
um sucesso para ti, para tua família, né? Que eles se orgulhem muito, sua companheira, né? Que vocês sejam felizes em qualquer lotação que vocês forem, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, dar like e termine aí, que já sei, eu te cortei. Não, só ia agradecer a oportunidade de estar aqui, é muito bacana. Revendo lá em 2021, a primeira vez que eu mandei mensagem, eu fico pensando, realmente passou muita coisa, né? E estar aqui é muito, muito bacana, né? Quase que fechar um ciclo, né? Então Sim. é muito, muito legal. Agradeço aí a oportunidade, os votos de sucesso. É isso aí, galera. Deixa like aqui que a professora merece. Pronto, obrigada, pessoal.